Existem histórias que atravessam gerações, relatos sussurrados ao pé do ouvido, lendas contadas em volta da fogueira e experiências tão estranhas que desafiam qualquer explicação. Aqui você irá conhecer algum desses causos, histórias de arrepiar a espinha e mexer com a sua imaginação. Mas antes da gente começar, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui todos os dias da semana tem relato novo que vai fazer você olhar 2 vezes para a janela antes de dormir. Preparado? Então apaga as luzes e vem comigo. A voz no banheiro abandonado. Boa noite a todos os inscritos do canal. Eu passo por muitos canais por aí, porém, eles só falam de lobisomem. Eu não sei se lobisomens realmente existem, mas já que você narra as histórias, eu tenho algumas histórias assustadoras para contar. Eu já até enviei para alguns canais e nunca, nenhum deles se interessou pelos meus relatos. Eu não sei se eles chegaram a contar algum, essa é a verdade, eu não vi, mas também eu não sei se eles acharam que era mentira ou verdade, mas isso eu nunca procurei descobrir, até porque esses canais aí só gostam mesmo de falar sobre lobisomens. Eu sou um homem que limpava banheiros. Teve uma vez que eu me deparei com seu canal e comecei a ouvir alguns dos relatos que você narrava. Confesso que eu achei muito interessante algumas histórias, mas elas, será que são realmente verdadeiras? Bom, eu não sei. Eu fico sempre com a pulga atrás da orelha. Mas deixa pra lá, até porque, até alguns anos atrás, eu acreditava no sobrenatural, como fantasmas, lobisomens, e essas outras histórias de bruxaria que você e muitos outros canais postam. Desculpe-me até pela minha grosseria. O meu nome é Egídio Dantas de Lins, esse é o meu nome. Atualmente eu tenho 66 anos de idade e já não trabalho mais. Os médicos me aposentaram por invalidez. O uso daqueles produtos químicos demasiadamente e sem uma máscara de proteção constante me trouxeram danos irreversíveis durante os meus anos de vida. O que eu irei contar, pode ter certeza, é 100% verídica. E se você quiser narrar, pode ficar à vontade. Os acontecimentos que me assolaram praticamente eram uma rotina noturna, como se eu tivesse um imã para tais acontecimentos, principalmente depois que eu fiquei viúvo. Após a morte da minha esposa, ela faleceu vítima de um infarto fulminante. Então eu tive que me mudar para uma pequena cidade no interior da Bahia. Sim, a cidade se chamava Jequié. A minha situação não estava tão boa financeiramente, principalmente porque Benedita, a minha esposa, era quem pagava o aluguel da antiga casa com seu trabalho. Porém, depois da sua morte, as contas foram se acumulando e aquilo virou uma bola de neve. Sem poder bancar mais os meus compromissos e agora sozinho, então eu tive que trabalhar mais duro ainda. Eu sempre fui um ótimo pedreiro, mas assim que eu cheguei na pequena cidade baiana de Jequié, alguns anos atrás, eu não consegui arrumar nada, pois haviam poucos moradores por ali e pouca oferta de trabalho. Teve uma noite, quando eu descansava no intenso calor baiano, um homem, um senhor chamado Severino, bateu à minha porta. Ele era um senhor de idade. Então ele me fez uma proposta de trabalho. O salário até que não era ruim, porém eu teria que me mudar dali, já que a minha função
era limpar banheiros. Banheiros de locais que estavam abandonados há muitos anos, como por exemplo, velhos hotéis e chalés antigos dos quais as construtoras teriam que reformar. Às vezes a construtora saía até do estado, pois a construtora era muito grande, e alguns dos meus amigos se recusavam a sair do estado em que morava. Eu logo me oferecia, pois o dinheiro era quase o dobro do oferecido para quem trabalha aqui no estado da Bahia. Como eu não tinha ninguém nesse mundo, eu acabei aceitando vários convites desse tipo. Hoje, com a minha saúde tão precária, vejo que tanto dinheiro não tenha valido a pena. Então, entre essas indas e vindas, eu acabei voltando para a Bahia. Segundo os meus superiores, havia um trabalho muito grande para fazer por aqui. Sim, um velho hotel construído nos anos 50 que seria reativado, e era muito grande. Haviam mais de 50 banheiros e todos eles teriam que ser desentupidos e limpos para os novos proprietários. Então eu fui para São Paulo, pois era lá que esse hotel se encontrava. Isso foi aproximadamente no ano de 1988. Eu estava com os meus 30 anos de idade na época, quando chegou na primeira noite de faxina no imenso hotel. Eu passei a sentir um mal-estar logo nas primeiras horas. Aquele local era muito sinistro. Havia uma fileira de banheiros sujos, e muitos. Naquela noite, o meu amigo Gonzales, um boliviano, tínhamos que começar a limpar os primeiros banheiros. E acreditem, eles estavam tenebrosos de sujos. Era uma podridão que só. O nosso encarregado então nos deixava ali, e depois só voltaria na manhã seguinte para nos levar. É claro que vocês devem estar se perguntando por que nós não limpávamos esses banheiros durante o dia. Como nós usávamos produtos tóxicos, nosso trabalho era por lei obrigatório a ser feito noturnamente. Enquanto isso, durante o dia, as outras equipes faziam os demais serviços de restauração. Na quinta noite de trabalho, Gonzales e eu estávamos um em cada setor. Enquanto eu estava limpando um banheiro da área sul, o Gonzales estava mais ao norte. Então, eu percebi aquele ar frio e o ambiente pareceu começar a ficar muito gelado. Foi aí que veio aquela voz. Como eu estava com máscara, eu ignorei pensando ser meu amigo Gonzales dizendo que havia acabado o seu lado. Porém, aquela voz veio de novo e foi bem perto dos meus ouvidos, pois eu senti uma sensação tão estranha, era como se alguém me observasse naquele lugar. Rapidamente tirei aquela máscara, que às vezes até me sufocava muito, mas era isso ou aqueles gases ácidos queimando as minhas narinas. Quando eu tirei a máscara, eu notei que na fileira dos banheiros um estava com a porta fechada. De imediato me assustei, pois eu sempre deixava os banheiros abertos de forma ordenada, sempre que eu terminava a limpeza, e aquele banheiro eu já havia limpado. Quando eu olhei no relógio, eu percebi que já se passavam das 3 horas da manhã. Foi aí que eu notei que havia alguém usando aquele banheiro. Mas como? Então pensei, seria o meu amigo Gonzales? Mas não era, pois naquele momento vi uma fresta de uns 10 centímetros e pude ver os pés de alguém. E eram os pés de uma criança, pois julguei pelo tamanho deles. Os sapatos também eram bem estranhos e pareciam ser bem antigos. Os pés balançavam para lá e para cá, e depois se firmaram no chão novamente. Nesse momento, tudo o que me disseram sobre fantasmas veio como um foguete na minha mente. O meu coração começou a disparar, bater e bater de tanto medo que eu sentia. Aquilo só poderia ser coisa de outro mundo, pois naquele lugar inóspito, há anos, não havia ninguém, muito menos um menino. Mesmo assustado e com aquele cheiro de ácido em meu nariz,
Eu chamei pelo meu amigo Gonzales. Eu dei vários gritos, mas ele parece não ter me ouvido. Então eu comecei a ficar apavorado, principalmente porque aquela coisa no banheiro me chamou pelo meu nome. Eu me lembro perfeitamente, tanto é que ainda ouço aquela voz nos meus ouvidos dizendo: Egídio. De repente, aquela porta começou a bater. Batia com muita força e aquilo foi me apavorando ainda mais. Eu entrei no desespero absoluto e comecei a gritar: Para, pelo amor de Deus, para com isso! Quem é você? O que você quer comigo, seu maldito? Tudo que eu me lembro depois é de Gonzales me acordando. Pois assim que eu abri os meus olhos, eu havia me deparado com aquela máscara que ele usava, que era igual à minha. Então ele me arrastou para fora para respirarmos um ar mais puro, já que eu estava sem a minha máscara. Eu disse tudo para ele, mas ele garantiu que não havia nada e nem ninguém naqueles banheiros. Ele ainda me perguntou por que eu havia deixado a minha máscara preta naquele banheiro. Sim, a minha máscara estava no mesmo banheiro em que aquela coisa estava, ou aquele fantasma, não sei bem o que era. O estranho de tudo é que Gonzales teve que arrumar a porta e mesmo assim a única coisa que estava lá era a minha máscara e que estava em cima do velho assento do vaso sanitário. Essa é uma das minhas histórias. Depois desses fatos assustadores, outros vieram a acontecer, mas isso eu conto depois. Boa noite. O zumbido da luz. O relato que eu vou contar hoje é sobre algo que eu vivi, algo que mudou completamente a minha forma de ver o mundo. O meu nome é Roque, mas quando eu era criança, todos me chamavam de Roquinho. Desde pequeno, eu escutava o meu avô contar uma história que me deixava fascinado e ao mesmo tempo completamente intrigado. Ele dizia que certa vez, quando foi até uma colina perto da nossa casa buscar uns cavalos, viveu uma experiência assustadora. Segundo ele, já era noite. O céu estava completamente sem lua, só com algumas estrelas. Foi quando de repente uma luz apareceu do nada. Uma bola de fogo surgiu no meio do caminho por onde ele estava voltando, puxando os cavalos. Eu me lembro que ele dizia que os cavalos ficaram desesperados, se soltaram e correram para o meio do mato. Ele ficou sozinho parado ali, sem saber o que fazer. Aquela luz girava em volta dele e era tão intensa que fazia os olhos dele arderem. Ele não conseguia encarar. Abaixou a cabeça, fechou os olhos e tampou os ouvidos, porque além da claridade absurda, a bola fazia um ruído estranho, forte, que incomodava até os ossos. Depois de alguns segundos, a luz se afastou e ele assim pôde voltar para casa naquela noite sem os cavalos e só foi buscá-los no dia seguinte, de dia, é claro, porque ele disse que nunca mais gostaria de passar por aquilo novamente. Eu sempre ficava impressionado com essa história. Criança curiosa que era, eu vivia dizendo: vô, um dia eu quero ver essa bola de fogo também. Ele me olhava bem sério e respondia: não, Roquinho, não deseje isso. É assustador demais. Você não sabe o que é e de onde vem e nem o que ela pode fazer com você. Então, não deseje isso, meu filho. Mas eu insistia em querer presenciar também, pois eu achava que se não tinha atacado meu avô, também não iria me atacar. A minha mãe pedia para eu esquecer aquilo, e ela sempre me falava: filho, larga essa ideia, vai que é uma coisa perigosa. Mas eu não largava a ideia. Aquilo ficou na minha cabeça por anos. Quando eu entrei na adolescência, a curiosidade só aumentou.
Teve um dia que eu disse para minha mãe que eu iria sair com os amigos da escola, eu iria lá para a cidade e que talvez eu voltasse tarde. Ela me pediu para eu tomar cuidado. Eu prometi que voltaria são e salvo. A noite passou voando e quando eu vi, já era quase meia-noite. Eu me despedi dos amigos e um deles até me convidou para dormir na casa dele, já que morava ali perto. Eu quase aceitei, porém me lembrei da promessa que eu tinha feito para minha mãe e recusei o convite dele. Bom, o caminho era conhecido. Eu cresci ali, eu estava acostumado com tudo aquilo. Parte da estrada era escura, sem iluminação pública, só os postes de energia ao longe. Eu seguia tranquilo. Eu ouvi uns sons no mato, mas era coisa normal da noite. Eu ouvia coruja, raposa, esses bichos, sabe? Foi quando, ao passar por uma encruzilhada, eu ouvi um som diferente. Olhei para trás e vi uma luz pequena lá no fundo da estrada. Eu achei estranho e continuei olhando aquilo, né? Eu não sabia o que era. E ela começou a crescer, mudava de cor, ficava vermelha, depois alaranjada, depois mudava para branca e voltava ao vermelho. E aquilo vinha se aproximando cada vez de onde eu estava. Naquele momento meu coração disparou. Eu comecei a andar ainda mais rápido. Foi quando eu vi vários animais passando correndo ao meu redor. Eles pareciam estar assustados. No momento eu senti até um calor. Era como se uma brasa estivesse se aproximando pelas minhas costas. Eu até tentei olhar diretamente para aquela luz, mas era forte demais. Chegava ao ponto de querer queimar os meus olhos. Eu os fechei com força e caí de joelhos no chão. Era como se algo me mandasse abaixar a cabeça. Apoiei as minhas mãos no chão e comecei a tremer, e ali mesmo eu comecei a rezar. Eu pedi a Deus para que me livrasse de todo o mal. O som daquela coisa estava me cercando, parecia fogo rodeando ao meu redor. Estava tão perto que parecia tocar a minha pele. E eu estava ali, imóvel, sem coragem de me mexer. A lembrança do meu avô falando: "Não deseje ver essa coisa, meu filho", veio na minha mente com força. Aos poucos o som foi diminuindo e a claridade foi ficando mais fraca. Eu abri os meus olhos bem devagar, ainda sem levantar a minha cabeça. Eu vi o chão escuro à minha frente. Depois, ergui o rosto lentamente e não vi mais nada. A luz havia sumido. Eu me levantei rapidamente e corri como nunca eu havia corrido em toda a minha vida. Quando eu cheguei em casa, a minha mãe estava me esperando na porta com o rosto tenso, aflita. E eu comecei a gritar: "Mãe, pelo amor de Deus, mãe, eu vi a bola de fogo." Ela, assustada, me olhou e disse: "Eu sei, filho, eu vi a luz lá na colina, eu vi aqui da janela e não vou mentir, eu senti no meu coração que você poderia estar em perigo, sabe? Eu fiquei aqui rezando, pedindo para que ela não te fizesse algum mal." Eu, ouvindo aquelas palavras da minha mãe, ainda tremia, os meus olhos completamente arregalados. Então eu disse a ela: "Mãe, nunca mais eu quero ver aquilo de novo." Em seguida eu tomei um banho naquela noite, mas o som daquela luz girando ao meu redor, aquele calor, o medo, nada saiu da minha cabeça. Até hoje, quando eu fecho os meus olhos, às vezes ainda escuto aquele zumbido. E se eu puder dar um conselho, nunca deseje encontrar o que você não entende, porque tem coisas por aí que não querem ser vistas. Boa noite. Algo nos observava. Esse relato é real, e os eventos que ocorrem aqui são algo que eu e o meu tio nunca iremos esquecer.
Eu agora tenho 29 anos de idade. E essa história ocorreu quando eu tinha 19. O meu tio, pelo incrível que pareça, também tinha 19 anos na época. O meu tio e eu crescemos juntos no interior de Goiás. Eu não gostaria de dizer o exato local, porque essa história ficou bem conhecida aqui na região. Eu não quero ser reconhecido. Nós moramos a 2,5 km de um rio que passava pelo meio de uma floresta. O único meio de chegar ao rio, ao ponto onde nós sempre íamos, era a pé, de bicicleta, a cavalo ou então por moto. Enquanto crescíamos, nós íamos quase todos os dias para a floresta para pescar nesse rio. Depois de um tempo, nós começamos a acampar por lá também. Um certo dia, nós dois estávamos esperando um amigo de fora da cidade aparecer. Esse amigo geralmente chegava nas tardes de sexta-feira e passava o final de semana conosco e eventualmente vinha acampar com a gente. Só que dessa vez, infelizmente, ele não pôde vir. O meu tio e eu então fomos para a floresta carregando os nossos equipamentos. Nós não fomos para o ponto da margem do rio que nós geralmente íamos. Desta vez, fomos um pouco mais adiante, cerca de meio quilômetro, só para variar um pouco, sabe? Porém, à tarde, naquela mesma noite, nós nos arrependeríamos dessa decisão. Nós escolhemos aquele lugar porque era alto, cerca de uns 100 metros acima da margem do rio. Então tinha uma bela vista. Durante o dia era bem cansativo chegar lá, ainda mais carregando todo aquele equipamento. Era uma subida um pouco íngreme e não tinha um ponto de apoio. A subida tinha que ser rápida e de uma única vez, isso sem parar. A noite começou como qualquer uma outra de nossas viagens de acampamento. Nós estocamos madeira o suficiente para que nossa fogueira ficasse acesa a noite inteira. E quando o sol se punha, nós nos sentamos e conversamos sobre várias coisas. Conversamos por horas. Eram provavelmente umas 11h16 da noite quando o inesperado começou a acontecer. Nós havíamos acabado de nos deitar e estávamos nos enrolando nos nossos sacos de dormir. Foi quando ouvimos um craque. Era como se alguém ou algum bicho tivesse quebrado um galho. Nós não demos muita importância para isso e começamos a nos arrumar para dormir de novo. Quando estávamos quase dormindo, ouvimos de novo aquele mesmo som. Era um craque. Era como se algo tivesse quebrando alguns galhos. Esse tinha sido bem mais alto, um pouco mais perto do que o outro, provavelmente a 1/3 do caminho até a base dos desfiladeiros que desciam até o rio. Porém, mais uma vez, nós não nos preocupamos muito, já que tínhamos uma escopeta calibre 12 conosco e bastante munição. Mas nem preciso dizer que nós não conseguimos dormir, porque se tinha algum bicho selvagem subindo na direção da gente, a última coisa que queríamos era estar dormindo quando ele chegasse perto. Então nós dois nos levantamos e colocamos mais madeira na fogueira. O meu tio iluminou tudo com a lanterna. Ele iluminava para todos os lados da descida e atrás de onde nós estávamos. Mas não havia nada. Decidimos então conversar mais um pouco antes de tentar dormir. Meia hora se passou. Nesse momento, já estávamos pensando em deitar, quando ouvimos o que parecia ser passos e os arbustos chacoalhando. Também notamos vários barulhos, como se fosse galhos se quebrando. Agora estava um pouco mais perto de onde estávamos. Achamos até que estava na metade do caminho da descida. E simplesmente ficamos ali parados, escutando e iluminando toda a nossa volta com a lanterna. Aquilo que quer que fosse estava se movendo como um esquilo, mas era barulhento como um cavalo e parecia que estava dando a volta onde estávamos. E não era só isso, estava ficando cada vez mais rápido e cada vez mais perto do nosso acampamento a cada volta que aquilo dava.
O meu tio na mesma hora pegou a escopeta, já que não sabia mais o que fazer. Eu peguei a lanterna e iluminei exatamente onde nós estávamos ouvindo tal barulho, mas nós não víamos nada. Tudo o que podíamos ver eram folhas voando e arbustos se mexendo como se algo estivesse correndo entre eles. Nós até tentamos não entrar em pânico, mas sabíamos que aquilo não era algo terreno. O meu tio mirou numa área que estava a uns 20 metros de onde estávamos, exatamente onde eu havia iluminado, e ele não pensou, ele atirou. O barulho e a movimentação pararam imediatamente. Nós até sentimos um pouco de alívio, mas estávamos chocados com todo aquele cenário. Falamos sobre o que poderia ser e havia uma certa possibilidade de ser algum animal. Nós dois concordamos que não podia ser nenhum animal que conhecíamos. Depois de mais ou menos uns 30 minutos ou 40, tudo começou novamente. Começou lá embaixo, perto do rio, e começou a rodear de novo o acampamento, chegando bem perto de onde estávamos. Dessa vez tentamos não atirar e aguentar o máximo de tempo possível. Foi quando o som chegou a cerca de 10 metros de onde estávamos, e o meu tio mais uma vez atirou, e atirou de novo, e atirou mais uma vez. E aí, o tudo ficou em silêncio. O resto da noite foi assim. A cada meia hora, o tal barulho começava de novo lá de baixo. E o que quer que fosse, não podia ser visto, mas o efeito daquilo no ambiente podia ser visto e ouvido. Por 2 vezes o meu tio deixou aquilo chegar a cerca de uns 5 metros de onde estávamos antes de atirar. Mas mesmo assim, a gente não conseguiu ver nada e sempre começava de novo, a cada meia hora, até o dia amanhecer. Até hoje eu estou meio confuso. Nós contamos para várias pessoas sobre o que aconteceu, mas para saber realmente como foi, você tinha que estar lá. Nós não dormimos naquela noite, também nunca mais voltamos naquele trecho. O meu tio e eu conversamos sobre isso muito de vez em quando entre nós dois. Algumas pessoas a quem contamos o que aconteceu dizem que aquele ponto do rio ficou conhecido como Canto do Diabo. Bom, na verdade é que eu gostaria muito de saber o que realmente era aquilo, pois a única coisa que nós comentamos sobre aquilo é que agradecemos por estar com uma arma naquele momento. E nós sempre imaginamos o que poderia ter acontecido se caso tivéssemos apenas ficado sentados lá sem fazer nada. Agora, eu moro muito longe de onde tudo aconteceu, mas eu planejei voltar para lá no ano que vem. Eu gostaria de mostrar para algum grupo de investigadores paranormais onde aquele lugar é e ver se eles conseguem descobrir alguma coisa a respeito daquilo que estava nos espreitando naquela noite. Há um tempo atrás saiu no jornal uma história de que um grupo de pessoas que acamparam lá, tentando provar que eu e o meu tio estávamos inventando essa história, foram severamente atacadas por algo que eles não conseguiam ver e nem identificar o que era. Eles foram resgatados na manhã seguinte com vários hematomas e cortes profundos na pele. Alguns tiveram feridas expostas e dizem que um deles conseguiu ver um espectro no meio das árvores. Ele descreveu como uma criatura de olhos brilhantes que tinha aspecto demoníaco. A partir desse dia, o acesso a esse local foi proibido pela prefeitura e a área toda foi cercada. Mas na verdade, nem precisava disso tudo, pois eu duvido que alguém ainda vá querer chegar perto daquele ponto macabro novamente. Boa noite. Nosso encontro com o sobrenatural. Boa noite, eu me chamo Ricardo, eu sou do interior de São Paulo.
Eu tenho um relato incrível para contar. Algo que aconteceu comigo e 2 amigos meus há mais de 20 anos. Sem mais delongas, vamos aos fatos. Olha, eu sempre acreditei em espíritos e fantasmas e tudo que eu vivi só me deu mais certeza disso. Eu recordo que era verão do ano de 1996. Na época, eu havia acabado de terminar o colegial. Como era um dia lindo e ensolarado, eu estava com alguns amigos e resolvemos dar umas voltas pelas estradas locais. Algumas delas eram antigas, com pouco movimento, quase abandonadas. Elas rodeavam a nossa cidade. Nós sempre fazíamos isso, pois morar em uma cidade pequena sem muita coisa para fazer, o tédio toma conta da gente. Então, nós saímos. Eu fui dirigindo com os meus amigos Rafael e Samuel para passar o tempo. Eu sempre gostei de dirigir. Era como esquecer do mundo, pegar a estrada e apenas ir dirigindo. O dia estava claro, porém muito agradável. Nunca teríamos como adivinhar o que estava por vir naquele dia. Sempre que eu pegava a estrada eu comentava: se você não sabe onde está e não se importa, então você não está perdido. E por lá era fácil se perder, pois a maioria das estradas tinha pouca sinalização, mas eu não me importava com isso. Enfim, depois de mais ou menos 1 hora, nós estávamos bem afastados da cidade e estávamos em uma comprida e fina estrada de terra batida, com campo até além da visão dos 2 lados. Após alguns minutos na estrada, nós vimos uma casa de fazenda de 2 andares, sozinha naquela imensidão toda. A uns 50 metros da estrada, o mato em volta da casa estava alto e quase não dava para ver a via de entrada. Eu estava curioso, então eu fui dirigindo até lá, já que a casa parecia estar completamente abandonada e não tínhamos nada de melhor para fazer naquele momento. Enquanto íamos nos aproximando da tal casa, dava para perceber melhor os detalhes. A varanda da frente estava quase intacta. A porta estava pregada com tábuas para prevenir a entrada de alguém. Apenas algumas das janelas estavam inteiras e as folhas de madeira estavam com a tinta branca já lascada. O meu amigo Samuel falou que a casa parecia ter saído de algum filme de terror e que era muito tétrica. Foi então que eu sugeri que a gente entrasse para dar uma olhada. Olha, meus amigos, eu me considero um homem bem corajoso. Eu cresci como filho de um respeitado oficial do exército e hoje em dia eu sou um oficial da polícia da cidade. Eu fui ensinado a não ficar facilmente assustado ou intimidado e a criar uma explicação lógica para tudo na vida. Só que toda essa visão estava prestes a ir por água abaixo. Levou cerca de uns 10 minutos para convencer os meus amigos a entrar na casa. Já eram cerca de 4 da tarde e o sol ainda brilhava forte. Finalmente todos nós criamos coragem e fomos indo em direção à porta de trás. Foi só encostar na porta que ela se abriu completamente. Era a casa nos dando as boas-vindas. Foi só entrarmos que eu comecei a sentir a atmosfera mudar completamente. Parecia que o ar ali dentro estava mais pesado. Era quase como se o ar pegasse você. A porta de trás abria para um curto corredor. O corredor abria para uma cozinha à direita e à esquerda havia uma outra porta. Ela estava posicionada de um jeito que você tinha que passar por ela para poder abri-la, pois ela fechava o corredor se fosse aberta. Todos nós passamos pela porta. Eu a abri e tinha um escuro porão atrás dela. Eu até pensei comigo que estava terrivelmente frio para um dia tão quente de verão, mas tinha algo mais estranho ali. A escada que descia tinha sido cortada ou quebrada depois de um terceiro degrau para baixo. Era escuro.
porque não haviam janelas no porão. Eu não conseguia ver o chão, parecia que não tinha fundo. Enquanto passávamos pela cozinha e íamos para a sala de jantar, que depois abria para a esquerda e para a sala da frente, notamos algo muito estranho naquela casa. Mesmo abandonada, ainda estava totalmente mobiliada. Mesas, cadeiras, poltronas, sofá e até um velho piano. Meus amigos insistiram para irmos embora. Falaram que tinha gente morando lá ainda. Eu falei que tinha muito pó no piso de madeira e as nossas pegadas eram as únicas. Naquele momento, eles ficaram com uma sensação ruim, mas eu fiquei ainda mais curioso, o que foi um grande erro da minha parte. Então falei que só iríamos embora depois de subirmos no segundo andar, pois foi a partir daí que as coisas se tornaram perturbadoras. O pé da escada ficava bem na frente da porta de entrada. Nós subimos e acabamos no corredor estreito com 4 portas, 2 de cada lado, com 3 delas fechadas. Eu abri a primeira da direita e entrei. Enquanto isso, os meus amigos foram ver as outras. Esse quarto estava na ponta da frente da casa e era bem iluminado por 2 janelas grandes. Não havia nada no quarto, exceto um gaveteiro. E tinha um buraco no chão do lado dele. Era do tamanho de um pneu de carro e dava para ver claramente o primeiro andar por ele. Eu cuidadosamente me ajoelhei para ver através dele. E foi aí que aconteceu. Foi quando de repente o ar ficou tão pesado que quase não dava para respirar. Eu fiquei com esse sentimento terrível de que eu não estava sozinho. Então, eu ouvi esse som que eu nunca irei me esquecer. Estava vindo do pé da escada. Primeiro começou com um som estranho de bocejo e foi se transformando em algo difícil de explicar. Era uma espécie de gargarejo gutural que aos poucos foi ficando mais alto e depois foi ficando mais alto ainda de acordo com o que se aproximava. As minhas mãos e os meus pés gelaram. O meu coração parecia que iria explodir dentro do meu peito. Durou por cerca de uns 5 segundos. Então aquilo parou e correu pela casa. O medo que cresceu em mim me fez me levantar e sair correndo para fora daquele quarto o mais rápido possível. Quando eu saí de dentro da casa com os meus 2 amigos e pelo olhar no rosto deles, ouviram a mesma coisa que eu. Nós praticamente voamos escada abaixo. Quando chegamos ao andar de baixo, notei algo que gelou meu sangue. Os passos que nós havíamos feito na poeira estavam completamente apagados por algo que parecia ter sido arrastado pelo chão. Esse rastro começou e acabou no pé da escada, seguindo o exato caminho que nós tínhamos feito desde a porta de trás. Só que não ia até a porta. Na verdade, ele ia até o porão, que agora estava aberto. Eu estava quase em lágrimas de tanto medo que eu sentia naquele momento. E foi relutante a alcançar e fechar a porta que estava bloqueando a nossa única e necessária saída. Enquanto eu esticava a minha mão, eu sentia essa terrível sensação de maldade, como se algo fosse sair do meio da escuridão do porão e me puxar lá para dentro. Eu já choramingava feito um cachorrinho assustado, enquanto eu fechava a maldita porta do porão e saía correndo pela porta de trás da casa. Eu nem parei para ver se os meus amigos estavam atrás de mim. Tudo que eu podia pensar era que o meu carro não ia pegar como nos filmes de terror. Mas graças a Deus, ele pegou de primeira. E assim que eu engatei a marcha, os meus amigos pularam dentro do carro e eu voei de lá, como se as nossas vidas dependessem daquilo. Até hoje eu penso nisso. Demorou um pouco até acharmos o caminho de volta até a cidade, e durante toda a viagem, não mais do que 5 palavras saíram da boca de ninguém. Olha, depois disso tudo que vivenciamos,
Raramente voltamos a falar sobre aquele dia. Mesmo depois de tantos anos, evitamos comentar. Eu contei apenas para algumas pessoas, mas em sua maioria percebendo aquele olhar de desdém, claramente não acreditando em mim. Mas eu não me importo muito. Eu sei que outras pessoas vão acreditar, até por terem passado por algo parecido. Teve até uma situação que, ao contar para alguns outros amigos, esses mesmos me pediram para eu os levar até esse local. Mas, para falar a verdade, nunca que eu levaria, pois eu tenho trauma daquilo. Na verdade, eu espero nunca mais ter que chegar perto daquele local amaldiçoado. E para encerrar esse relato, eu só tenho a dizer: tenham cuidado onde vão se aventurar, especialmente em locais isolados e abandonados. Energias negativas, coisas ruins, podem estar por lá te esperando, só para provar que existem realmente coisas sinistras nesse nosso mundo de Deus. Boa noite. Você que chegou até o final do vídeo, realmente eu lhe agradeceria se você desse o seu like e se inscrevesse para receber mais conteúdos como esse. Por hoje é só, mas nos veremos em breve no próximo vídeo.